som aqui. A Loki, vamos de Loki, animar Loki. Quem é que gosta de Loki? Gosto muito de Loki. Alguns de vocês gostam, outros não. Mas a Loki é animada, eu gosto. Então, vamos lá. Boa tarde, quinto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de História. Vamos trabalhar com História, né? Vamos falar da página 12 até a página 19. Trabalhamos com a página 11 na aula de História passada. Semana passada foi Geografia. Na aula da quinzena passada. É sempre assim, né? Uma semana História e a outra Geografia. Hoje a gente vai trabalhar com o quê? Vamos trabalhar com um trabalho nas minas, não é? Falamos sobre a mineração, falamos sobre a colonização, sobre a urbanização. Agora vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o trabalho nas minas. Como era esse trabalho nas minas? Cansativo, viu? Muito cansativo, e a gente vai saber por quê. Todo mundo aí na página 12. Estão na página 12? Ótimo. O trabalho de extração de ouro, ele era muito exaustivo, cansativo. E, em geral, era feito por quem? Por pessoas escravizadas, os escravos, que eram constantemente vigiados, né? E as pessoas que supervisionavam o trabalho nas minas podiam ser os próprios donos das minas ou também trabalhadores livres, que já foram libertos, ou então escravizados, mas esses libertos eram pobres, viu? Era comum alguns escravizados praticarem a mineração depois da sua jornada de trabalho, né? Para juntar, né, aquele valor e assim poder comprar a liberdade deles, né? E melhorar as condições de vida. Havia também os faiscadores, assunto de teste que eu tô falando aí, viu? Marquem aí. Caso faiscassem, né, significava que continha ouro, porque eram chamados de faiscadores, porque eles coletavam pedras e expunham essas pedras ao sol. E aí, como eu disse para vocês, se elas faiscassem, significava, né, que tinha ouro. E eles eram mineiros, geralmente livres, e trabalhavam em áreas quase esgotadas de minério. Aí tem uma imagenzinha aí que fala sobre a lavagem do minério de ouro, né, nas proximidades da montanha de Tocome. Pronto, né? Vamos agora para a atividade na página 13. Tem uma imagem aqui, esta imagem que vocês estão observando aqui, tá vendo esta imagem aqui? Ótimo, pronto. E vamos fazer uma atividade. Esta imagem é uma maneira, o modo como se extrai o ouro no Rio das Velhas, ok? E aí, quais são as perguntas que estão relacionadas a esta imagem? Que elementos na imagem caracterizam o trabalho de extração do ouro no Rio das Velhas? Quais são os elementos que estão presentes aí? Eu quero que vocês descrevam esta imagem. Agora vamos para que página? Vamos para a página 14, né? Vamos falar sobre o controle sobre as regiões mineradoras. E vamos fazer isso onde? No próximo vídeo. Mas antes de, né, nós começarmos o próximo vídeo, eu vou colocar aqui imagens significativas que traduzem este período, certo? Prestem bem atenção nas imagens, tirem suas conclusões. Se quiser, podem colocar algum comentário aí a respeito dessas imagens, ok? Pronto, então, ligado no próximo vídeo. Essa parte é boa. Pronto, e aí desliguei a Loki, vamos ao capítulo 3 agora, né? Vamos trabalhar, finalizamos o capítulo 2, agora vamos para o capítulo 3. O controle sobre as regiões mineradoras. Como é que era feito esse controle? Um controle rigoroso. No século XVIII, Portugal cobrava muitos impostos na região mineradora. Muitos. Um desses impostos era o quinto. O que era esse quinto, Protacila? Exigia-se que a quinta parte de todo o ouro extraído fosse entregue à coroa, né? Eles pegavam o ouro e a quinta parte tinha que ser dado a Portugal. Para evitar o contrabando, né, o desvio, o que os portugueses eles faziam? Eles criaram a casa de fundição,
onde o ouro é fundido em barras e 1/5 dessa parte era extraído. Eles mesmos extraíam, né? Com pessoas da confiança deles. Quando o ouro começou a se esgotar, olha aí, gente, e a arrecadação diminuiu, sabe o que foi que os portugueses fizeram? Eles criaram a derrama, que consistia em tornar os bens dos habitantes das colônias até que o valor anual pago ao governo fosse atingido. Então, eles tomavam os bens dessas pessoas. Como o ouro ele começou a se esgotar, o que foi que eles fizeram para continuar obtendo e retirando os lucros, extraindo os lucros, ele passou a extrair das pessoas que trabalhavam para eles. E aí esse nome foi dado de quê? De derrama. E aí o que foi que aconteceu? Muitas revoltas, inclusive a Inconfidência Mineira. Vocês lembram da Inconfidência Mineira com quem? Com Tiradentes? Pois é, a Inconfidência Mineira foi fruto exatamente desse período, né? As pessoas que lideravam e muitos também que apoiavam estavam insatisfeitos com o quê? Com as cobranças indevidas com relação aos impostos. E aí a liderança toda se juntou para que esses impostos eles não fossem mais cobrados e eles tivessem o quê? Tivessem a sua independência. Só que tudo foi acabado. Eles conseguiram controlar essa rebeldia, mataram os líderes, inclusive Tiradentes enforcado. Pronto, e agora vamos para a atividade na página 15. Olha, gente, observe este gráfico aí, estão vendo o gráfico? Pronto, vocês vão observar bem este gráfico. Este gráfico representa o quê? A produção de ouro no Brasil entre 1700 e 1789, lá pelo século XVIII, certo? E letra A, o que eu quero que vocês façam a respeito desse gráfico? Em que período mostrado no gráfico foi produzida a maior quantidade de ouro? Qual? Em que ano ocorreu a Conjuração Mineira? A produção de ouro nessa época foi maior ou menor em relação ao período que você indicou na resposta acima? Me digam aí. Qual é a relação entre esses dois eventos? Então olha só quantas perguntas vocês vão ter que responder. Primeira, em que ano aconteceu a Conjuração Baiana? A Mineira. Baiana não, mas teve a baiana, viu? E nós vamos estudar. Mas foi a Conjuração Mineira. A produção de ouro nessa época foi maior ou menor em relação ao período que você indicou na resposta da letra A? Segunda pergunta. Agora vamos para a terceira pergunta. Qual é a relação entre esses dois eventos, hein? Me digam aí. E agora vamos para a atividade de bumerangue. Vocês vão voltar à imagem de abertura. Ela mostra uma rua na cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. A extração de ouro foi por muito tempo lá a principal atividade econômica da cidade. Hoje, Ouro Preto explora o seu passado histórico por meio do quê? Do turismo. Vocês vão pesquisar a história do município aqui de Salvador. Quando foi fundado, qual era a principal atividade econômica, o que foi que mudou, ok? E aí vocês vão expor esta atividade de vocês, vão expor onde? Vão expor na live de sexta-feira, da próxima sexta-feira, certo? Na live de sexta-feira, que é aquela live de artes que nós temos, né? Aquela live que Protacila sempre coloca uma data comemorativa, uma atividade de arte. Vocês vão apresentar este trabalho, então prestem muita atenção. Eu vou colocar no PDF explicadinho, porque este trabalho vale nota, não é? Eu quero que vocês pesquisem o quê? Eu quero que vocês pesquisem a história do município de Salvador. Quando foi que ele foi fundado? Qual era a principal atividade econômica? O que foi que mudou desde aquela época? Tudo isso vocês vão falar, certo? Vocês vão coletar informações, colocar essas informações no papel e também vão coletar imagens, ok? Sexta-feira vocês vão apresentar este trabalho na live, certo? E aí a apresentação eu vou dividir direitinho, tudo bem organizado,
para que vocês possam apresentar, certo? E é trabalho valendo nota. Mas vou explicar tudo no PDF. Mas vamos para o próximo vídeo. Tudo explicado, não é? Vamos para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre a religião e arte. Vou falar sobre um período maravilhoso chamado Barroco. No próximo vídeo. Pronto, e aí, ok, já sabem do trabalho, da atividade, né? Mas vamos lá, vamos focar onde? No Barroco, vamos falar sobre a religião e a arte desse período. O Barroco foi o estilo artístico mais importante na região mineradora, expresso através do quê? Da arquitetura, das pinturas, das esculturas. Suas principais características são os temas religiosos, a riqueza de detalhes, o uso da cor dourada e a expressão dramática nas imagens dos santos e dos anjos, viu? A madeira e a pedra-sabão eram os principais materiais usados pelos artistas. E bem interessante, né? Muitas igrejas na região das Minas seguiam o estilo barroco e foram construídas por irmandades religiosas. Essas irmandades, elas cobravam taxas de seus membros e parte do dinheiro era empregado na construção e na decoração das igrejas. Que interessante esse período, né? Antônio Francisco Lisboa, conhecido como que Aleijadinho. Já ouviram falar de Aleijadinho? Não ouviram nem? Pois vão saber agora. Foi um dos maiores representantes do barroco brasileiro. Ele era arquiteto, escultor e entalhador. E muitas de suas obras podem ser encontradas em museus, nas igrejas, principalmente aonde? Em Ouro Preto e em Congonhas, no estado de Minas Gerais, lá na região sudeste. No entanto, ele era proibido de frequentar a maioria das igrejas. Pense, ainda era discriminado, né, por causa da sua cor, da sua pele e da sua origem. Olha só. E aí nós temos o que na imagem? O detalhe do teto da igreja de São Francisco de Assis, obra do mestre Ataíde, importante pintor da época, viu? Agora vamos também para a atividade. Lá na página 19 também tem uma imagem. Olha só que imagem belíssima de uma igreja, exatamente. O Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, conjunto arquitetônico onde estão as esculturas em pedra-sabão, feitas por quem? Pelo famoso Aleijadinho, dos 12 profetas, lá em Congonhas, em Minas Gerais. Primeira questão, o que foi o Barroco Mineiro e quais as suas principais características? É só ir lá no texto, não tem problema nenhum, certo? Número 2, vocês vão fazer uma pesquisa, né? E que pesquisa vocês vão falar? Vocês vão falar sobre o uso do sabão, é ainda comum na região de Minas Gerais? Será que os escultores, os pintores, quem faz esculturas, ainda utiliza o sabão, a pedra-sabão? Pesquisem aí. Só que vocês vão colocar onde? Nos comentários, certo? Pesquisem aí, coloquem aí nos comentários para a Protacila saber. E aí vamos para o audiovisual, né? A obra de Aleijadinho, o audiovisual, a obra de Aleijadinho, o nome do audiovisual que vocês vão procurar e vão assistir. E vou responder a seguinte pergunta. Por que ele não podia frequentar as igrejas das Irmandades de Brancos, apesar de ser responsável pela construção e pela decoração? Ele era convidado, ele fazia tudo, a arquitetura, mas ele não participava. Ele não participava das cerimônias, ele não participava dos eventos, enfim. Por quê? Nesse audiovisual tem, hein? Pronto. E quarta questão. Vocês vão descrever em uma folha à parte as principais características de um tipo de arte que você admira. Vocês têm uma arte que vocês admiram? Pronto. E vocês vão fazer um desenho dessa arte
no caderno de história, certo? Não façam numa folha avulsa, não. Quero no caderno de história. Quem viu o vídeo até o final vai saber que é no caderno de história, hein? E eu vou sinalizar no privado quem não fez no caderno, certo? Porque quem assistiu ao vídeo todo vai saber que eu não quero numa folha de papel ofício. Que eu quero que vocês façam no caderno de história. Tirem foto e mandem para a Pro, ok? Pronto! E o nosso vídeo de hoje acabou! Só na próxima quinzena, né? Aula de história, pronto! E aí, ó, fiquem todos tranquilos, façam as atividades, enviem as fotos para a Pro. Se tiver dúvidas, vão lá no privado, certo? E fui! Dialogue? Tchau!